Fala galera, boa noite. Olha só, hoje quinta-feira, 25 de janeiro, feriado aqui em São Paulo, mas é óbvio que nós estamos aqui, porque para nós é um prazer estar aqui compartilhando com vocês mais um episódio do nosso podcast O Brasil Tá Vendo. Tô errado, Ari Guzmão? Não, certíssimo, estaremos sempre aqui à sua disposição. Inclusive, eu gostaria muito de agradecer todo o compartilhamento, vocês estão compartilhando, estão interagindo com a gente, isso é muito bom, e é claro que seguindo também as nossas redes sociais. Porque não adianta só assistir, tem que também se inscrever no nosso canal do YouTube e também aproveitar e se inscrever nos outros canais também, que nós estamos no Instagram, Pod Brasil Tá Vendo, e no TikTok, podcast O Brasil Tá Vendo. Na verdade vocês fazem parte do nosso projeto, por isso que a gente faz questão de que vocês estejam inscritos, porque todo esse conteúdo é feito pra vocês com muito amor, com muita alegria, com muita dedicação e com muito papo que olha... Pegando sempre fogo! Rede, sempre convidados especiais e hoje não seria diferente, né, Vagninho? Não! Olha, eu tenho uma convidada, nós, né? Temos uma convidada aqui incrível. Olha, ela para tudo, porque é linda. Linda de parar o trânsito. E eu falo linda em todos os sentidos, assina tá? embaixo. Mas por dentro também que a gente já conseguiu ter um bate-papo aqui de bastidores. E já vi que, olha, ela tem muito a acrescentar aqui no nosso podcast. Atriz, apresentadora. E tem um lado dela que você não sabe. Decoradora também. E é claro que ex-participante de vários reality shows. Eu estou falando da Fabi Monarca. Seja bem-vinda, Fabi! Obrigada pelo convite. Tô amando estar aqui, tô com a língua ardendo, querendo falar muita coisa pra vocês. Então você tá no lugar certo, Fabi. Sabe por quê? Aqui o Brasil tá vendo. Vamos lá, então. Primeiro lugar, eu quero te agradecer, né, Ari? Queremos te agradecer por aceitar o nosso convite. Obrigado por estar aqui. A gente sabe que você é uma pessoa que não tem papa na língua, né? Você não tem problema em falar. Não. E é uma convidada muito especial. Obrigada, tá bom? Então, muito obrigado obrigada. por aceitar o nosso convite. O prazer é meu. Tá? E Pois aí, eu Ari? tava falando essa sua parte de decoração, que isso muita gente nem conhece, né? Mas antes de você falar sobre esse seu projeto, que você está se empenhando muito nessa área agora, conta um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, como que você, de onde que você é? Você é daqui de São Paulo? Onde você nasceu? Eu sou do interior de São Paulo, Itapetininga. Tapetininga. Eu falo pro meu marido, é a minha cidade. Ele fala, não é sua, é minha cidade. É pertinho, é 180 quilômetros daqui. E eu vim pra cá com, acho que tinha 11 anos. Mas eu já, né, perdi todo o sotaque. Ainda tem um pouquinho, dá uma escorregadinha. Perdi o sotaque, já tô bem paulistana. Não tô paulistana, mas tô bem paulista E depois já. que você veio pra cá, você não saiu mais de São Paulo. Você ficou aqui. Morando só aqui, Sei. mas eu vira e mexe, eu vou pra lá. A sua família continua lá, né? Parte da minha família continua lá. Tios, primos, alguns continuam lá. E aí você veio pra cá e já sempre gostou dessa área de comunicação, porque você é atriz e apresentadora, já trabalhou como modelo também. Já. Então você começou como a sua carreira? Desde pequena eu falava demais. Eu gostava de dançar, eu ficava no quintal da minha avó imitando as paquitas. E eu já gostava desse negócio. Tinha uma TV lá no interior, faz muito tempo isso. Nossa, acho que eu tinha uns 8 ou 9 anos. E era uma TVzinha local. Era meu sonho ir lá cantar naquele palco. Enquanto eu não realizei, eu não sosseguei. Então, de pequeno eu já gosto de aparecer. A gente vê que é um dom, então, na verdade, né? Aquilo que tava dentro de você. Não, de pequenininho eu já gosto de falar, de aparecer, de me expressar, de falar com as mãos, né? Assim. Então eu acho que é isso. A gente já nasce, né? É uma comunicadora nata, né? A gente fala com as mãos, a gente percebe que a pessoa já tem ali um pezinho. Você quer convencer com as mãos a no pessoa, mundo né? artístico. Sim, com certeza. E Aí eu você vim já pra se cá. destacou por isso. Pode ser. Aí eu vim pra cá e fiquei quietinha, fui crescendo. Aí eu queria continuar aparecendo na televisão. Só que aqui é mais difícil. Aqui são emissoras gigantescas. Você passa por várias coisas, né? Compete com muita gente Muita também, gente né? aqui é muito difícil. É um meio bem competitivo. Mas aí eu comecei desfilando. Eu não sou alta, mas eu fazia... Meu corpo sempre foi. Modéstia. Meu corpo era muito bonito. Continua, você é linda. Não, que Eu não posso falar isso, porque o Henrico tá a aqui, gente tá? fala. O marido dela tá aqui, eu não marido vou dela. concordar, Não, Henrico. Não, É que você sabe como é que é, né? A rede social, você fala uma coisa, tá se achando? Não, meu corpo era bonito quando eu era novinha, né? Quando eu tinha uns 12 anos, era muito bonitinha. Então, eu fazia desfiles de lingerie, mas eu sempre com a minha mãe. Lingerie, maiô, então eu Da fui... praia, tudo. Isso, eu fui indo. Aí eu não quis mais desfilar.
que eu tinha um pouco de vergonha, porque meu bumbum era muito grande. E tinha que colocar maiô. E eu falei pra minha mãe, ai, não quero mais disso lá, eu queria aparecer na televisão, né? Mas aí a gente não tinha meios e o tempo foi passando. Só que no SBT, tem o site do SBT, na época, agora eu não sei mais se tem isso. Você se inscrevia pelo SBT para participar dos programas com o Silvio. E eu fui. Eu falei, eu vou tentar, né? Isso já era maior. E aí eu fui e me inscrevi para o programa do Silvio. O Não Erre a Letra. Hoje é com famosos, mas antes não. Era com qualquer pessoa que se inscrevia. Se eles achassem que era o perfil, eles chamavam. Aí me chamaram. Faz muito tempo isso. Não lembro. Tá no meu Insta o vídeo. Do programa que eu gravei. Aí eu participei com o Silvio. Dali que começou Deu boom tudo. pra sua Foi carreira, porque o né? Silvio brincou comigo. Eram várias pessoas, ele ficou falando comigo. Ele gostou de você. Passava por trás de mim falando, fazendo gracinha. Silvio Santos é incrível, né? Foi maravilhoso. Então, quem me descobriu e quem me deu um empurrão foi o Silvio Santos. Muitas Dali- pessoas que já passaram por aqui falam isso, né? Não, ele é Verdade. A sensacional. gratidão. E ele tem uma visão, né? Ele sabe exatamente quem é que cabe naquilo, que combina com aquilo, que vai dar. Ele nunca erra, né? No que ele... A Eliana aí, ó, até hoje. Então, ele que me deu esse empurrão. Aí, dali, como a produção viu que ele gostou do meu perfil, eles me convidaram para fazer as pegadinhas. Então, eu falei, claro que eu quero. Imagina, eu tô Uma gravando. oportunidade, né? Você uma trabalhou com oportunidade. o Walter Vanderlei, o Goiabinha? Não, o Goiabinha, ele é ele fica no Ficava mais auditório, com- com o isso. Silvio. Eu trabalhei com... Você trabalhou externo, né? Externo, que era agora o Fernando Benini, que era o diretor, e os atores, né? Certo. E então aí eu comecei a gravar as pegadinhas. Que legal. Dali eu falei, gente, eu sou uma atriz. Porque eu falava assim. E eu convencia, convencia, e eu falava, não preciso nem de DRT. Eu convenço. Legal. Então eu comecei a gravar várias. Só que é cansativo. É muito cansativo. E você, quando você começa a ver que você está indo, voando, você quer mais coisas. Você não quer ficar naquilo. Aí gravei Praça é Nossa, também não quis, porque também era cansativo. Você chegava 8 horas da manhã para ir embora meia-noite, uma gravação. E como na época a Sônia Almeida tinha saído da praça. A Sônia, que é a esposa do Marcão, Sim, minha do amiga. goleiro. Minha amigona. Eu era fã dela, achava ela maravilhosa até hoje. E o Carlos Alberto falava, a Fabi, ela parece a Sônia, então é a Soninha. Então eles me chamavam de Soninha. E como a Sônia que fazia a maioria dos quadros, Sim, mais ela aparecia... fazia, inclusive, o quadro com o Zé Bonitinho. Zé Bonitinho, exatamente. Aí eles começaram... quando você se destaca um pouquinho mais na TV, eles querem te colocar em tudo. Então, eu gravava a praça e gravava... Todos os programas da casa. Não, eu gravava Os todos quadros, os né, da quadros. praça. Ah, tá. E aquilo era cansativo. Entendeu? Você tinha participação dos tinha, quadros fixos. Eu queria fazer aquelas participaçõezinhas, assim, mas aí eles me chamavam para fazer todas. Comercial de não sei o quê, de uma cerveja, a propaganda não sei o quê. Mas eu não tava ganhando por aquilo, né? Mas tava ali fazendo. Aí eu falei, não, eu não quero mais fazer a praça. E eu nem fui mais, aí eu não atendia mais ligação. Eu não quis. Aí eu comecei a ver que eu queria muito mais. Aí começou a era de reality show. Eu me apegar em reality show e ver reality show. E eu queria... Meu sonho sempre foi participar. Era, na época, E né? você teve a primeira participação no reality no SBT. No SBT, que não eram solitários. Solitários. Com o Denis Salles. Vocês devem saber que era o diretor que na época estava no SBT. Uhum. Mas... Quando que foi isso? Em que ano que foi isso? Nossa. Você lembra? Faz muito tempo. 2009, 2008, alguma Como coisa que assim. era esse reality? Não era um reality de convivência, era um reality de... Cada um ficava num octógono, sei lá como é que chama aquilo, um quadrado lá, e você tinha que aguentar fazer aquelas provas sozinha e ia eliminando pessoas. E no Mas final ficavam ganhava confinados, não? Confinado, dentro desse lugar. Certo. Só que você não tinha Mas era contato individual. com ninguém. Cada um Individual. ficava confinado sozinho. Sim, Por mas... isso que chama solitário. Sim, né? por isso que é solitário. Só que não tinha cama, não tinha travesseiro, não tinha coberta. Jesus Meu Deus. amado. Você Tinha tinha um banheiro? banheiro químico desses de balada, de balada de rua, assim. Sei. Você apertava, você pisava pra sair água. Gente, era terrível. Mas eu topei. Eu fui até onde eu aguentei. E aí, a comida, eles serviam no bandeja. Parece que você estava numa cadeia, servia na bandeja, num buraco, assim. E quanto tempo você aguentou, mulher, uma Ai, coisa muito dessa? pouco.
Eu saí. E o quê? Ganhava quem conseguisse ficar mais tempo ali? Olha só, é isso? Quem ficava Porque não até tinha o final. votação. Quem ficava até o Mas final. o prêmio era muito pouco. Eu falei, não vale a pena todo esse sacrifício pra estar aqui, meu Deus. Aí eu pedi e falei. Aí o Loucura, Denis, hein? não, Fabi, eu te dou um edredom. Aí eu falei, não. Te dou um edredom. Pra tentar me convencer, porque ele sabia que eu ia causar. Você ia render, Mesmo né? sozinha eu ia causar. Aí eu falei, não, Denis, eu não aguento ficar aqui mais. Meu filho era o bebezinho, tinha acabado de nascer, eu ainda Já tava fui, com a cabeça, ainda né? fui, eu falei, não, eu não quero sair. Aí eu comecei a focar nos realities maiores, que são os da Record. Hoje, Record e Big Brother. Sim. Big Brother eu já me inscrevi umas 500 vezes. Ah, eu quero que você fale muito sobre isso daqui a pouco. Mas aí na Record você não se inscreve. Na Record você tem que ser uma pessoa que já fez alguma coisa na mídia. Certo. Tem que ter sei lá, qualquer coisa. Nem Isso que você seja tá falando da pessoa- Fazenda, né? Porque tem outros realities da Record Agora que... sim, antes não tinha esse Certo, reality. certo. Mesmo o Power Couple e Fazenda tem que ser alguma uma personalidade personalidade. da mídia. Sim. Hoje eu sou assim, personalidade da mídia. Quando eu entro em alguma personalidade da mídia. Mas aí fiz um nome, né? Gravando as pegadinhas, gravando os quadros e tal. E eles chamaram para fazer o Troca de Esposas. Que eu tinha o contato da seu primeiro da reality produção. na Record. O primeiro reality da Record foi o Troca de Esposas. Que é muito desafiador, por Nossa, sinal. esse é punk, hein? É gostoso. Não? Posso falar que foi o que mais me marcou até hoje. Você pegou uma família muito diferente dos seus hábitos? Não, isso Total. A ideia do programa ideia é é essa, essa, pegar uma família totalmente diferente da tua realidade. A minha realidade eu tenho toque por limpeza. Então, isso me incomoda muito. Se eu ver uma cadeira fora do lugar, depois que eu passei um pano, eu vou lá e coloco. Se eu ver copo na pia, eu tenho que ficar lavando louça o tempo todo, né? Eu lavo louça o tempo Ei, todo. Rico! Não, ele e as crianças, eu lavo o tempo todo. Ele até fala, o que você está fazendo aí? Amanhã a moça vem. Não, mas eu não consigo ver os copos ali. Então, eles pegaram uma família que é um amor de pessoa, a Miminha. Gosto muito dela, a gente tem contato até hoje. Legal. Mas ela é bem Diferente nesse bem sentido, né? Isso. Tipo assim, tem aquela família, tem aquela pessoa que, tipo, se ela não se importa, eu durmo, amanhã eu lavo. Tem muita gente que é assim, deixa o copo lá, o prato. Não, amanhã eu acordo cedo Eu antes de já não- trabalhar e Tem gente que lavo. tem mais Já não é o disposição na seu parte da caso. manhã, né? Eu já não gosto. Imagina que Fabi ia dormir com um copo Não, sujo eu não que gosto. Eu fosse. gosto de ver a pia limpinha. Só se eu estiver muito cansada para eu não fazer. Aí me colocaram numa casa que ficava bem suja, mas bem num nível bem. Bem extremo. E ela tinha 2 gatos, Ah, que ela não trocava areia. Assim, sempre, todo dia. Ela trocava, tipo, uma vez por semana a areia do gato. nossa. Ei, Record. Não, eu sei porque eu tenho gato, e gato odeia a caixa de areia suja, né? Minha Então filha que tem trocar gato, eu falo, pelo amor de sempre. Deus, Tu acabou troca de essa fazer, já areia, troca. troca essa areia. E o cheiro sobe. Sim, é Fica bem um cheiro forte. bem forte. Muito mais do que de cachorro. Arde até o olho, às vezes. Que eu entro no quarto da minha filha e falo, pelo amor de Deus. Então, a ideia era essa, me colocar com uma família totalmente diferente do meu cotidiano. E funcionou, porque eu fiz uma revolução na casa. Fiz a limpeza do teto ao chão, expliquei sobre o gato. Só que, Fabi, vou te interromper porque a gente sabe que o reality troca de esposa, troca de família, é uma semana com as leis, digamos assim, da família, depois você pode impor suas leis, não é isso? Tipo assim, você tem que viver as regras dele no começo, Por deles 2 no começo, dias. por 2 dias. Ah, achei que É era uma porque semana. não, é 2 uma semana dias. total, O não é? total. O total é uma semana. Então, 2 dias você teve que viver de Tive. acordo com a regra deles. Não é que tem que viver de acordo com a regra, você tem que viver para ver o que tá errado. O que E Pra aí? depois você mudar. Ah. Eu fiquei 2 dias vendo tudo. Você teve que observar tudo calada, meio Não, e que... o marido dela era uma figura, né? Eu só ria com ele, porque ele fazia umas coisas que eu falava, não é Ainda bem que você ria, né? Não, eu ria, porque era tão cara de pau que chegava a ser engraçado. né? Vai Então, se estressar pra quê, né? Foram 2 dias eu vendo todo o erro das crianças que não gostavam de tomar banho. E eu falei, quando passou esses 2 dias, eu falei, agora vocês vão ver. Agora vai começar a revolução nessa casa. Eu baixei eu chamei, eu acho que umas 10 meninas para me ajudar, porque eu não ia fazer a faxina lá Sim, sozinha. não dá, né? Mas Então, deixa pouco marcar. tempo, né? Fiz o marido consertar um monte de coisa que ele tava lá, ó, e ele sabia consertar e não consertava. Então, são coisas que a gente dá valor, que nem eles deram valor,
quando a esposa não estava. Sim. Então eles sentiram tanta falta, tanta saudade, tanto, né, porque eu era totalmente diferente, eu sou linha dura, não era? Eu sou linha dura. Então eles deram valor para isso, eles queriam a mãe de volta, então vamos fazer tudo logo que a Vamos fazer esse tempo passar logo, pelo amor de Deus, Mas pra ela assim, O voltar. legal é que você consegue sentir que você deixou uma sementinha ali para eles Sim, mudarem. sim, no uma depoimento nova final. visão. No depoimento final, eu aprendi e ela aprendeu. Eu aprendi Isso que é muito legal. com coisas que eu deixava em casa, que eu era muito linha dura. Tipo, ai, não ficar pisando com sapato. Eu ainda continuo, porque é difícil, é uma coisa minha, desse toque de limpeza. Mas eu tô mais maleável, acredito eu. Mas quem tem que falar melhor é meu marido. É o eu, Henrique. Ele tá falando que vejo não, dessa- olha lá, balançando na cabeça. eu Se quiser vejo dar um grito aí, tá Henrique, fica à vontade. Eu vejo dessa forma, mas eu acredito também que eu deixei uma sementinha lá de que eles também têm que ter, dá pra fazer tudo, não precisa ser tão como eu, né? Mas dá pra fazer e fazer em família, fazer cada um fazer sua parte, os filhos que já são grandes, ajudar a mãe também que sobrecarrega. A mãe não tem que fazer tudo. O marido, ele é engraçado, mas ele tem que fazer as coisas dele, não ser só Sim, engraçado. é. Ele tem a parte dele. Então, Tem se que ter responsabilidade. Tem que ter. O lar é Cada pra um todo tem que ter mundo o seu. cuidar, exatamente. E ela tinha quantos filhos? Qual que era 2 meninos. a idade deles? Na época, eu acho que 13, 14. Eles 13, aceitaram fácil, assim, as regras? Ou ficaram 15. meio... Tinha um que era um pouquinho marrudinho. mais marrudinho, mas o outro era um doce. Mas no final deu tudo certo. Tava todo mundo fazendo certinho as coisas, tava tudo certo. E no caso, obviamente, você tava na casa deles e a esposa tava na sua casa. Sim. Como é que foi ela também aqui? Foi fácil, foi difícil? Não, então, para ela eu acho que foi fácil, porque minha casa é limpa e organizada. Essa parte ela não tinha que fazer, ela só tinha que manter, tipo, louça, essas coisas. Só que ela, a Miminha, ela vai pro lado mais emocional. Eu sou mais fria, eu sou mais dura, eu sou mesmo. Então ela foi mais pro lado de deixar as crianças mais livres, fazendo mais coisas, andando de moto que eu não gostava, ter bicho de estimação. Hoje eu tenho 2 gatos. Olha, e você não tinha não antes. tinha pavor de gato. Tá vendo? Hoje minha filha dorme com gato. Então, foi uma lição tanto para ela quanto para você. Foi uma lição bem bonita. Que legal. Eu acho não, né? Foi o que passou mais vezes na TV. Vira e mexe, alguém me manda direct. Eu tô vendo troca de esposas. Eu sou igual você ou não sou igual você. Então eu mudei, eu dei mais liberdade para minha filha. É que eu sou muito mãe, né? Então eu tenho muito medo. Eu sempre fui mãe solo. Eu tô há 7 anos com o Henrico, mas eu sempre fui eu. Então eu tenho muito medo, eu tenho muita cautela. Então acho que as coisas têm que ser dosadas e no seu tempo certo. Sim, com Certo. certeza. É que nos tempos de hoje a gente acaba ficando preocupada Não dá mesmo, pra né? ser como era na nossa época, Sim. de ficar saindo sozinha, brincando e fazendo. Não dá. dá. Hoje em dia tá cheio Hoje em dia você não pode nem ficar na Infelizmente. calçada, né? Você não tem Não segurança dá, de não ficar dá. conversando com os vizinhos na calçada. Hoje você não sabe com quem você fala. Pra mim é tudo pedófilo. Eu falo pra minha filha, falou com você, sai correndo, gritando que deve ser pedófilo. Ô, Fabi, mas vamos lá. Ela tá com quantos anos hoje? 21. Já é uma moça, já. E aí, Moçona. esse foi o seu segundo reality, né? Sim. E aí veio o terceiro. Eu quero que você me Terceiro. fale como é que chegou o convite pra você participar. Ah, o terceiro tá. Foi o Voltando Power pro Couple? Foi o Power. O Power foi na sequência do Troca. Como no Troca eu dei uma causadinha e briguei. Você no entregou final. entretenimento, digamos assim. Eu vai. entrego naturalmente, porque o jeito de falar eu tenho me policiado, mas o jeito de falar é muito ríspido, eu sou muito dura pra falar. Às vezes eu tô falando normal com você vai falar, nossa, precisa falar desse jeito, mas pra mim tá normal, mas não é. É uma coisa que é natural. É pra natural. Eu fui criada como militar, então o meu jeito de falar era igual ao do meu avô. A gente é mais seco. Ele era bem fechado também, bem mais... E aí entrega por causa disso, sem querer. E aí no Power foi em seguida, né, do você. Troca. Foi na sequência? No mesmo ano? Foi No mesmo ano, Henrico? ano. Tá aqui, gente, o Henrico, o esposo da... Daqui a pouco a gente vai trazer ele aqui, pelo menos no finalzinho, o pra Henrico, encerrar, pra ele não vocês quer conhecerem. aparecer, mas não Muita vai ter gente já como, hein? conhece, né? Já, Mas... do Power, como a gente vai Pois falar é. agora. O Power veio na sequência, fomos chamados, que era um reality de casal, é um reality bem legal também. Porém, eu não gostei do elenco, achei um elenco fraquíssimo para eu estar. Eu queria estar num elenco mais forte. Quem eu gostei, assim, que eu acho que era o meu perfil de reality, é a Nicole, tanto que ela ganhou.
Os demais, eu tenho amizade com alguns. Certo. Não tô nem me desfazendo deles, mas eu queria um elenco mais tiro, porrada e bomba. É isso que eu ia falar. Quando você fala um elenco mais tiro, porrada e bomba, você quer dizer que é um elenco que tivesse uma personalidade mais forte. Era muita gente. Tava muito água morna ali. No meu, ninguém queria falar nada. Era Você não queria plantas, todo mundo queria ser né? bonzinho. Era Isso. todo mundo amigo. Nossa. Você vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, porque o Vagninho agora vai falar de mais uma parceria nossa aqui no nosso podcast, o Brasil Tá Vendo. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta pra ela antes, pra ela responder daqui a pouco. Tá bom? Sobre o Power, porque nós estamos falando do Power Couple. Sim. Você falou que você tem contatos com alguns do Power Couple. Sim. É um reality. A gente sabe que é um reality muito intenso. Embora você esteja acompanhado, você não tá sozinha, igual a Fazenda ou o Big Brother, enfim, você tá lá com seu marido. Só que ali também, você, como uma mulher de personalidade forte, tem alguém que você não, sabe, não queria encontrar depois que você saiu, que você não, sabe, por mim, segue seu caminho, que eu sigo o meu e tá tudo certo. Você vai me responder daqui a pouquinho. Tá bom. Tá bom? Por quê? A gente vai falar agora com a Dani, porque ela tem uma dica especial pra gente lá das Semijoias. Toda semana a Dani tá aqui, né, Ari? Eles estão lá com os representantes das Semijoias, que estão fazendo o maior sucesso lá no Brás. E a gente sabe que todo mundo conhece o Brás, gente. Brás é vida, Brás vive. Então, por favor, Dani, dá o recado pra gente, dá o papo. Oi, Ari! Oi, Vagninho! O Brasil tá vendo que eu estou aqui mais uma vez num parceiro de milhões, que é o EF Semijoias, para vocês aqui no Brasil. E hoje eu tô aqui com a Fran, uma das gerentes aqui, que vai falar um pouquinho pra gente. Fran, conta pra gente aí. Conta pra gente a partir de que valor aqui as bolsas? Olá, pessoal. Nós temos bolsas a partir de R$20. A partir de R$20. Olha só, vamos mostrar aqui, ó, bem de pertinho aqui, ó. Melhor dizendo, bolsa para você que vai para um casamento, vai ser madrinha de casamento, olha, tem esse modelinho aqui. Agora você fala, não, Dani, eu quero um modelo mais casual. Temos também uma variedade incrível para vocês. Para fechar aí o look, temos aqui os brincos. Olha só que lindo, Ari, esse aqui combina com seus olhos, hein? Esse aqui é prata 925. Mas também, para completar mais ainda, galera, porque o Brasil tá vendo, temos aqui as pulseiras. A partir de quanto, Fran? R$10, pessoal. A partir de R$10 você já vai encontrar aqui no EF Semijoias, que fica localizado aqui no Brás, em São Paulo. E é isso, gente. Um beijo, Ari. Beijo, Vagninho. E o Brasil tá vendo. E olha, combina mesmo, viu? E a Fabi já quer uma joia também, né, Fabi? Quero, vou lá fazer umas parcerias. Opa, demorou. Então já segue aí, tá, gente? Ó, semijoias.ef. Então já segue pra você conferir. Você pode tanto ir pessoalmente lá na loja física e também conhecer o perfil deles no Instagram, porque tá bombando. Olha, tem joias, semijoias para todas as ocasiões. Semijoias estão com tudo. Obrigado, Dani, pelo EF recado. Semijoias. Fica a Beijo, dica. Dani. Voltemos ao nosso bate-papo, que tá incrível e tá só começando, hein, Fabi? Pessoal, só lembrando Outra você, se não coisa. tá inscrito aí, se inscreve no canal, tá bom? Compartilha o link, porque o bate-papo de hoje tá incrível com essa mulher maravilhosa, que tem muito conteúdo pra entregar. Mas vamos lá. Power Couple. Reality de casais. A gente sabe que uma convivência não é fácil, né? Não é mil maravilhas você conviver com pessoas, ainda mais de personalidades completamente diferentes. Você já falou aqui pra nós que tem pessoas que você mantém contato. Mas tem alguns que você não quis manter contato, você decidiu, não quero manter contato, pra mim, segue seu caminho e tá tudo certo. Eu mantive contato com o Tchaka, a gente é nosso amigo, a Deb, a Paula, pequeno, Nicole. Não é que não tem alguém que eu não queira de jeito nenhum. Eu não tenho por que ter contato com quem me indicou para a zona. É zona de risco? Zona de risco. É zona de risco e fez a gente sair. Que é a Clara e o Coelho, mas não tenho nada assim, ai, não quero, odeio, não. Você só não faz questão. Se nós não fomos amigos lá dentro, aqui fora também não casou. Eu gostava do Coelho, mas tá tudo certo. Vida que segue, né, Fabi? Segue. E qual que foi o momento mais difícil pra você lá dentro do Power? Eu não tenho... O Henrique tá falando aqui que é DR. É é zona É de DR, risco. zona de risco é na Grande Conquista, Fabi. Obrigado, Henrique. Olha aqui. DR. É porque ela participou da Grande Conquista, Sim, vamos gente. falar E aí... Daqui a pouco, É daqui a DR, pouco. é isso mesmo, DR. Qual foi o momento? Não teve momento difícil. O momento difícil na hora que você é eliminado e tem que sair sem mostrar, sem as pessoas te conhecerem, sem você ter a oportunidade de mostrar por que veio.
Porque foi um primeiro reality que você ficou confinada com outras pessoas. Você já tinha participado de um no SBT, que você ficava sozinha. Depois você foi para troca de esposas, que aí você vai para casa de outra pessoa, de outra família. Então esse foi o primeiro que você teve que cada um, né, cada participante traz a sua mala, com a sua cultura, com as suas crenças, com as suas manias. Eu acho uma delícia. As pessoas têm essa... Ai, você vai conviver. É difícil, claro que é difícil, mas eu amo o reality show. Então, eu sou fã de reality, além de participar, eu sou fã. Então, eu acho uma delícia fazer reality show. Mas é a mesma coisa para quem está assistindo e para quem está participando? Totalmente diferente. O que muda? Totalmente diferente. Vocês acham... Eu vejo, agora que a gente, né, daqui de fora a gente vê Big Brother, vê a Fazenda. Gente, a gente enxerga uma coisa que lá dentro... É completamente diferente. Lá, uma coisinha vira um negócio desse tamanho que não precisa daquilo. Aqui passaria batido, ninguém nem se importaria. E o mais engraçado é assim, você é julgado num reality show por coisas que todo mundo faz aqui fora. Só que lá dentro você tem que ser perfeito. Você tem que ser perfeito. Você não pode falar mal de ninguém. Nossa. Só que aqui fora a nossa língua queima, porque a gente fala mal de todo mundo. Todo mundo fala mal de todo mundo. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é Quem perfeito, fala aí? e todo mundo fala mal de todo mundo. Só que lá dentro você tem que ser perfeito. Se você não for Porque perfeito... senão já vem a internet, já vai falar... Você é cancelado no vai mesmo julgar. momento. Você é cancelado. E fora que lá dentro julga. vocês estão todos com os nervos ali, a flor da Sim, pele, né? é tudo muito intenso, né, muito Fabi? intenso, muito, Você muito. tá fora da realidade, sem internet, sem televisão, e você sem contato sabe com a que você... família. Exatamente. Você sabe que você está passando por um julgamento aqui fora, um tribunal. É um tribunal. Tudo que você faz lá dentro, você vai passar pelo tribunal do público. E isso que deixa a gente nervoso lá dentro. Mas você pensava nisso o tempo todo ou você em algum momento conseguia esquecer esse julgamento Não, e viver aquele eu momento? pensava o tempo todo, mas eu não estava nem aí. Eu não ligo de ser cancelada. Você viveu mesmo, né? Eu vivo... Tá certo. Então, o Power não deu tempo. A Grande Conquista, eu não consegui por causa do que eu estava passando com a minha mãe. Então, eu ainda não fui eu em nenhum reality. Você acredita que ainda falta você participar de algum reality pra você mostrar realmente? Não, eu acredito não. Eu tenho que ir pra Fazenda. Eu acredito Arrasou. não. Eu tenho É isso que ir aí. pra Fazenda. Pode ter certeza que você vai. Em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que eu teria ido o ano passado, mas por tudo que aconteceu, né? Tava recente Pelo ainda, meu né? luto, Tava não, eu não recente. estaria preparada. Certo. Eu até falei pro produtor, eu falei, eu não estou preparada, eu não vou ser... Eu não vou... Eu quero ser eu. Então, se eu for o ano que vem... É esse ano, né? Esse ano, no final do ano, a Fazenda, né? Sim, setembro. Eu acredito, assim, eu tô ainda passando por esse luto, ainda falei até pro meu marido vindo aqui, eu choro todo dia ainda pensando na minha mãe, mas eu vou estar sendo eu. Aí eu vou conseguir entregar o que eu sou, não o que o público quer ver, o que eu sou. Se eles vão gostar ou não, aí eu já não sei. Ô, Fabi, e ainda falando do Power, alguma coisa que você fez lá dentro que você se arrepende? De repente de ter falado alguma coisa, de repente de... Ela tá pensando bastante. Eu tô então. pensando porque faz um tempinho que eu fiz, né? Eu me arrependo só de um determinado momento lá que eu quis defender a Deb pra Nicole. Porque a Nicole estava vendo coisas que não estava acontecendo. Mas eu não vou defender mais ninguém. Porque Você comprou a briga de outra pessoa, briga, né? e depois Elas se entendem e aí você fica mal na viram história. melhores amigas. Mas isso acontece aqui E eu- também, né? Na verdade, né? exatamente. Na vida do dia a dia é assim. É só isso, porque de resto eu não tive muito tempo pra nada. No Muito Power legal. foram 10 dias. 10 dias muito intensos, né, Foi uma Fabi? delícia. Muito. E você se preparou para participar das provas? Porque as provas são bem intensas. Gente, eu não me preparo pra nada. Eu sou Você só se joga. Eu sou sedentária, então eu odeio. Ele se prepara. O Henrico, ele foca, ele fala, agora eu vou pra academia todo dia, eu vou correr, eu tô cansada. Na Grande Conquista eu me preparei um pouquinho. Eu fiz uma dieta, quase não entrei, que eu fico sem comer, me dá anemia com facilidade. E aí, foi o que aconteceu na Fazenda. Uma vez eu fiquei na reserva porque eu tava com anemia. Caramba, Olha. Fabi. A Que da coisa. Jojo, era pra ter pego o prêmio da Jojo. Olha aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Sabe o que eu vi no Twitter hoje? Uma coisa até interessante falando da Jojo. Jojo é a única ex-fazenda que tá no BBB. Vocês viram isso? Jojo é comentarista do BBB.
E eles não vê, têm né? esse costume, né? Porque, de... eles o não, pessoal porque o fala Boninho que- não me enxergou ainda. Aí, ó. Eu Então, mando mas direct pra ele, ele não Mas responde. posso Calma, falar? mulher. Muitas pessoas que vêm aqui falam isso, né? Falam, mas o BBB, o Boninho Ai, já mas falou que não chama. Não chama. Gente, mas não existe chama. impossível. Se você Ai, eu se destacar, ele vai chamar. Sabe quando eu acho que É ele vai mais chamar? difícil? Eu Pode não- ser mais difícil, Sabe mas eu quando eu acredito. acho que ele vai chamar? O dia que ele vê que não tem audiência nenhuma e que tá bombando o pessoal da Fazenda, e aí ele chama. Mas, difícil, né? Globo não bombar. É, com mas reality não show. começou muito bem, né? O pessoal tava falando mal do Eu não BBB. gostei também. Vocês Pelo menos gostaram nas do redes elenco? sociais, eles estão falando que não tá com tanto ibope. Eu não digo que não tá- gostei, mas eu digo se que eu me decepcionaram. surpreendi, Você digamos assim. surpreendeu com o quê? Ah, porque tem pessoas ali que eu não achava que ia estar ali, entendeu? A Não Vanessa? Também. Camargo? Também, né? A Ari também falou dela. Também. Yasmin. A Yasmin entendeu? eu achava que estaria. Sério? Aham. Enfim. É, mas Aí, ainda antes de pular vamos pro falar Big do Brother, dela, né? né? Que pega evidência, que a gente vai querer indo, falar né? muito ainda de Big Brother. Vamos então falar como que surgiu o convite para Grande Conquista. Depois que você saiu do Power Couple, aí demorou quanto tempo para você receber o convite? Não, aí eu fui convidada pra Fazenda, a da Jojo. A da Fazenda, que aí você Fazenda ficou 12. com... Fiquei com anemia. anemia e caí pra reserva. Ai, também fui convidada. Gente, eles me chamam pra tudo, eu vou em tudo, gente. Bora. Ó, Eles me Olha. convidaram pra ilha também. Pra ilha? Lembra da ilha? Lembro. A primeira. Nossa, a ilha também era bem resistência, ele tinha que ter bastante Gente, esforço ali. e eu tenho fobia de aranha, imagina como seria, né, Meu na ilha. Deus. A ilha, me chamaram na primeira. Só que aí, a bonita da Xuxa veio pra Record e cancelaram a ilha pra inaugurar o programa dela. Ai, não Eu fiquei acredito. louca. Eu não acredito. Xuxa, ela dançava as paquitas Não, quando ela era dançava, criança, mas, Xuxa. gente. Como é que você me faz uma coisa dessa, Xu? Ah, Aí não. cancelaram a ilha naquele ano pra fazer o programa da Xuxa. Aí caí, Aí- né? Aí Ah, no mas segundo- ó, nada é por acaso. É Nada. É verdade. porque verdade. tá preparando, você ainda vai entrar Deus na tá Fazenda. preparando, eu vou e de ganhar mesmo, a Fabi. Fazenda. Então, Vocês vão ver, eu vou Então, vir às vezes, aqui, ó. E é nada bom que por você tenha essa acaso. determinação. sabia? Tenho, Isso eu é vou, importante. depois eu venho aqui falar pra vocês, falei Você que eu vai ia ver. ganhar. Por favor, faça Até mesmo porque questão. a gente sabe que assim, muita gente entra lá pra aparecer, outros, né, pra Não, eu entro voltar. por causa Você de quer dinheiro. ganhar. Eu quero dinheiro. Você quer Eu ganhar. quero ganhar o programa. Vem, É. tá aí, ó, É isso Carelli, Então, Boninho. ele sabe, o ó. Carelli. Então, sabe. você sabe que é a hora certa. Quando você entrar, vai ser pra ganhar. Vai ser pra ganhar. Isso aí Deus vai Exatamente. preparar. Amém. Então, aí chamaram pra ilha, não rolou. Aí no ano seguinte não chamaram. Nossa, eu fiquei tão decepcionada. mas Frustrada, né, Fabi? frustrada. Aí eu falava, nossa, não é pra ser, né? Que coisa. Isso porque eu tinha sido chamada no Power também no primeiro e não rolou. Por causa da Xuxa também. Olha, eu abaixo. tenho uma A coisa Xuxa com a tá no Xuxa. seu Chega, caminho. chega, É, chega. a Xuxa. Eu não sei o que que ela tem contra mim. Aí tá. Aí eu fiquei, acho que foram 1 ano ou 2 anos, sem nada. Foi isso, né? O Henrique tem a memória melhor que a minha, por isso que eu fico perguntando pra ele. A gente queria que o Henrico participasse aqui, mas ele deixa dele. O que é dele tá Daqui a guardado. pouco ele vem dar um. O que é dele tá guardado. Foi 1 ano. 2 anos. Os 2 anos na geladeira. Aí me chama. Aí E nesse meio termo, o que você ficou fazendo? Você se dedicou a trabalhar com eu decoração? me dediquei ao meu trabalho. Aí até falei pra ele, não quero mais saber de televisão, não sei o quê, até o próximo convite. Né? Aí tá. Aí surgiu a grande conquista. Eu nem sei como é que foi o convite, gente, é tanto reality. Aí eles me chamaram, eu falei, explicaram como seria. Eu achei muito legal, que é um programa desenvolvido por eles mesmos, não é nenhuma cópia de nenhum outro reality. E realmente o programa é muito legal. Quem participa pode, não sei quem assiste, mas quem participa é muito legal. Aí eu falei, mas pra ilha ou pra mansão? Não, Fabi, você vai pra mansão. Eu falei, então eu quero. Olha só. Aí, Vila não queria, né? Pra ilha, né? Pra vila eu não queria. Falei, então eu quero sim. Ô, Fabi, antes de você concluir, só te fazer uma pergunta. O seu marido sempre te apoiou pro reality show? O Henrico sempre apoiou, mas depois da grande conquista, ele não quer mais. Eu perguntei Mas porque mas assim... ela vai receber o convite pra Fazenda. Você sabe por que, que eu pergunto, ele Ari? sofreu muito. Porque assim, é Saudade. importante, né, Ari? A pessoa chega lá com o apoio de um familiar, né? Não, ele Não, acho que faz total Não, ele me diferença apoia, isso. ele fica aqui brigando. Na época, minha mãe apoiava muito também. Uhum. Aí, depois da grande conquista, acho que ele sentiu muito a minha falta, né?
Ele sofreu, ele emagreceu. Porque não é fácil pra quem tá aqui fora. É difícil pra gente, mas eu acho que é mais difícil pra quem tá aqui. Eu acho. Acho que é porque você assiste, você quer tentar dar um toque, você não Sim, consegue. você Então vê o que tá E acontecendo. você que tá ali, você não tá vendo as pessoas falando eu não tô de você. sofrendo, eu não sei. Você vai saber depois, né? Você assistia, aproveitando o gancho, Depois né? que eu saí? Depois que todos os realities que você participou, você chegou a assistir? Só quando passa na TV de novo. Aí você assiste. Eu não fico procurando na internet, não. Não, Aí eu você assisto. conseguiu ver, se não, decepcionou aí com ele muitas me mostrou, coisas. olha. ele te mostrou, te pontuou, né? Tal pessoa Ó, tal te pessoa, enganou. então. Você não devia ter feito aquilo. Tô lá dentro, não sei o que tá acontecendo. Aí você entrou na mansão, direto na mansão. Direto na mansão. Privilégio, hein? Aí foi muito gostoso. Mas Mas teve votação, né? Foi, Teve sim. votação, tinha que ir pro público, tinha que ir pra rua, tinha que fazer toda aquela Publicidade, correria. né? Eu não gosto disso. Mas eu tive que fazer, a gente teve que fazer E o que tudo. que você não Eu não gosto de sair e pedir voto eu não gosto. Eu não sei. Aí vai meu lado tímido. Eu não gosto de ir. Ele gosta quando param a gente na rua. O Henrique ele já é mais desenvolto nessa. Como eu sou mais fechada, mais seca. Ele gosta de tirar foto, tal. Quando pedem, eu já tiro. Mas eu fico mais. Eu falo, não gosto muito. É perfil, né? Não por ser É chata ou perfil. por ser estrela. Deus me livre, não sou ninguém. Mas por eu ser mais fechada, mais tímida, eu já não gosto muito. Eu fico meio assim. Na minha cabeça, eu falo, gente, eu não sou ninguém. Por que vou tirar foto? Mas é assim, né? Mas é bonito. Mas com certeza Nossa, quando você tem sai- o seu legado, né? Quando eu saí da Grande Conquista, era bastante. Você reconheceu, né? Que as Muito, pessoas muito, te assistiam, né, Rico? gostaram. E isso significa que foi uma pessoa aceita pelo público. E o pessoal fala, Fabi, se você não tivesse saído pelo motivo da tua mãe, você teria ido longe no programa. Quem sabe até ganhado. Já pensou? Não era o Thiago. O Thiago veio aqui, né? Veio, maravilhoso. Beijo, Thiago. Beijo, Sensacional. Ia ser eu e o Thiago na final. Olha, Eu acho. olha isso. Por causa do embate, né? Porque a gente brigou lá dentro. Quero que você fale A contigo sobre isso polêmica, também, né? tá? Polêmica, eu acho que o público gosta disso, Sim. quer ver aquele embate. Mas final. antes de chegar na briga, antes de chegar nas tretas, quero que você fale como é que foi o começo. Entrei na mansão, tô dentro. Acabou, pedi voto, tal. Tô dentro do Entrei. reality. Como que foi pra você? Foi bem legal. A casa era linda lá dentro. Tudo limpinha. Falei, nossa, que belezinha. Tô em casa. Tô onde eu queria. Consegui, entrei. E aí você começa eu analiso muito, eu começo a ver perfil de todo mundo. Eu comecei a ver, a desenhar todo mundo na minha cabeça. Eu comecei a entender a cabeça de cada um lá dentro, que a gente é mais velha, a gente consegue fazer isso. Tem uma percepção melhor Sim. das coisas, né? Então já dava pra saber todo mundo. Só uma pessoa que me enganou lá dentro. Essa pessoa já teve aqui, não? Teve. Eita, nós! Ai, esse meu Deus. cara, Ai, meu esse Deus. cara, ele é muito maquiavélico. Mas, Deus do assim, céu, eu não tenho. maquiavélico. Hoje, como passou bastante tempo, eu não tenho. Nem tenho mágoa, vou ter mágoa por causa de reality show. Todo mundo tá querendo dinheiro. É um jogo, É um né, jogo. Mas quando eu saí, eu falei, que filha da mãe, se eu tivesse visto, se eu soubesse disso, ele tava ferrado lá dentro comigo. Porque aí eu ia brigar com ele, óbvio, a briga seria com ele. E ele é assim, só que ele não aguentava uma briga. Ele não ia aguentar uma briga comigo. Não iria. Mas ele é complicado. As personalidades tá iam todo se mundo querendo chocar saber ali. quem é. Não, ele não ia aguentar, não ia partir pra briga comigo. Porque você é uma mulher que quando você vai pro embate, você Não, eu sou muito você vai louca. com- Eu sou muito louca. sangue nos olhos. Vai até o fim, né? Misericórdia. Eu evitei o máximo, eu fiquei muito quieta porque eu não queria que minha mãe visse nada. Minha mãe sabia também que se eu saísse de mim, eu sou muito brava, eu sou muito estourada. Então, eu me segurei o máximo que eu pude ali pra ela não... Ela já estava doentinha, né? Então, eu não queria. Mas aí, na hora da briga, ela... É inevitável, né, É inevitável. Não tem como, Existem né? coisas que são inevitáveis. Ali era inevitável porque eu já estava muito nervosa com tudo que eu estava passando aqui fora. Tudo que aconteceu para eu entrar, aquela polêmica toda lá do meu ex falando aquele monte de besteira. Então eu estava muito pilhada, eu entrei muito pilhada, mas eu entrei segurando. Então eu sabia que na hora que eu estourasse, com quem eu estourasse, a pessoa ia... E quando você entrou, você sabia que o seu ex-marido ia estar lá dentro também? Eu soube um dia antes, pelo meu filho. Ele entregou sem querer. Ele falou assim para mim, e se o papai tiver? Quando ele falou isso, eu falei, seu pai tá, né, Daniel?
Mas aí você já tinha assinado, já não tinha o que eu já fazer. tinha. Não, mas eu não ia desistir, mesmo assim, mas eu não queria que ele tivesse. Não tem nada a ver. Aí ele falou: não, mãe. Eu falei: filho, pode falar, filho. Aí ele ficou quietinho, porque meu filho é muito Tadinho, bonzinho, é. muito bonzinho. Porque também ele ficou na saia justa, né? Ficou, Como é que porque vai ele ama ficar? o Henrico e ele ama o pai e não tinha o que fazer. E a mãe, ele não podia ficar, ele não é fofoqueiro. Um pouquinho, né, filho? Só um pouquinho. Faz parte, né, Ari? Aí eu falei: eu tenho que fazer, vou ter que ir. Mas eu vou ser sincera, vou jogar limpo e vou ser eu. Eu não vou partir pro ataque, eu não ataco ele de forma alguma. Eu nunca fui atacá-lo em lugar nenhum. Eu só sempre me defendi, que foi o que eu fiz na Grande Conquista também. Me defender do que eu estava ouvindo, que eles mostravam pra gente lá no hotel, né? A gente tinha que responder. Então eu tinha que me defender. Você já não gosta, né, Fabi? Não, ainda mais você ouvir isso do pai do seu filho. Não pensar numa criança que tá lá assistindo, falar umas inverdade, umas coisas sem nexo. Tudo pra quê? Pra entrar num reality show e ganhar dinheiro. Então, vale tudo? Pra mim, não vale tudo. O que fere os meus filhos, a minha família, não vale. Aí eu passo. Você tem seus princípios, Tenho. né? Se ferir os meus filhos, acabou Mãe pra mim. vira uma leoa. Não, acabou pra mim, Ari, acabou pra mim. Se você tocar nos meus filhos, no nome deles, ou no psicológico, em qualquer coisa dos meus filhos, acabou pra A mim. gente aguenta o tranco. E eu Agora não te- não mexa com meus E filhos. eu não te é perdoo. assim. Eu não te perdoo. Deus pode perdoar. Eu não quero contato mais com você. Foi o que eu fiz. Até então eu tinha contato com ele. Por causa do meu filho. Tudo por causa do meu filho. Depois disso, nem contato eu tive mais. Eu nem quero ter mais. Ele é bloqueado. Quando ele fala, teve uma época que ele insistia para eu desbloquear. Falava para meu filho, eu falava para ele falar com o meu advogado, filho. Em relação a nós, não tem nós. Fala para ele que tem um advogado e tem você. Então, você tem seu WhatsApp, tem seu celular, você fala com ele sobre vocês e sobre processos com o meu advogado. Então, eu não tive mais contato depois desse programa. Nunca mais, graças a Deus. Foi um livramento para mim. Pois é, então agora vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa, deixar um pouquinho mais adocicado esse ambiente. Vamos. Você gosta de um doce gostoso? Eu gosto, mas eu tô de dieta. Ah, mas olha, Eu tô num sofrimento. Olha. Num sofrimento, mas eu como. eu vou falar, Fabi, que vai ser impossível você resistir. Eu vou comer. Eu engordei 10 quilos Impossível. depois que eu saí da Grande Conquista. Eu te entendo. Gente, chegou a hora da nossa parceria de sempre, que está com a gente desde o início, que é a confeitaria Brownie Cake. Aquele doce gostoso e é claro que nós já vamos saborear durante a nossa Meu entrevista. Tá entrando aqui o China, nosso amigo China, e a nossa China. fotógrafa Damile aqui. Obrigado, pra entregar Dami. pra gente. Obrigada, Olha meu que amor. delícia. Ei, Hoje China. elas Bolo de capricharam. cenoura, Ah, bolo de irresistível. cenoura, não Obrigado, tem como. China. Valeu, meu Gente, querido. ó, vamos então fazer Meu pra cá. Deus do céu. Ah, tem presente não. também. A Érica, viu, Fabi? Agradece a Érica. Vou agradecer. Ela te mandou Ai, um que presentão. delícia, Érica. Que é uma delícia. Mostra Ó, aqui pra essa câmera Érica, aqui, ó. eu vou falar uma coisa pra você. Eu estava de dieta. Estava, eu falei que você Eu não aguentava. estava de dieta hoje. Eu vou quebrar por sua causa. Olha aí, ó. Mas depois Mas você eu vou te volta. falar. Não tem como. É impossível, Não tem porque como. olha, elas fazem Imagina. com muito carinho. Você vai Vou experimentar aqui. Ó, esse daqui que é o carro-chefe, né? A gente adora esse daqui de cenoura com cobertura de chocolate. Mas tem também a bolachinha, tem aquele brownie cake. É tudo gostoso, saboroso. Sabe com um carinho? Igual quando a mãe vai fazer aquele doce. A gente lembra muito vovó. Eu falo isso direto, porque é muito bom. Agora, todo mundo olhando lá pra câmera, é claro que vamos saborear agora, fazer aquele bem gostoso. Bom, eu já tô comendo quase tudo aqui. Eu também. Gente, Brownie Cake tá com tudo. Vocês estão com tudo. Érica, equipe, parabéns. Sempre com muitas coisas gostosas pra gente. E fica a dica. Saborear, é uma delícia. Fica a dica pra você que tá em casa, gente. Só Vai no lá nosso no podcast Instagram. não é feio falar de boca cheia, É, porque vale não. a pena, viu? Porque é uma delícia, Uma assim. delícia. Confere lá, então. Vai lá no arroba- Instagram. Confeitaria _ Brownie Cake. A loja da Érica, você foi lá, né? Tá em Fui reforma, hoje né, lá. Ari? Pra deixar as pessoas mais à Tá linda, vontade. ela tá ampliando o ambiente, tá Fica ficando, ali ó, na Vila Formosa, top. Zona Leste de São Paulo. Vale a pena, o ambiente é muito aconchegante. As Meu meninas Deus são do maravilhosas. Muito bom, É bom não é isso, verdade? gente, é muito bom, Então, ó, desce na só boca. gratidão a Brownie Cake. Parabéns pelos produtos de qualidade que vocês sempre oferecem pra nós e pra todos os clientes. E fica a dica, galera.
É confeitaria underline arroba... Que confeitaria? Confeitaria underline brownie cake. Arroba isso confeitaria mesmo. underline... Aqui a gente não tem teleprompter, né? Não, aqui é a gente tudo fala no aqui, ao ó. vivo Da mesmo. cabeça e do coração, Exatamente. tá? Por isso que de vez em quando eu dou uma gaguejada. Então, ó, Mas arroba normal. confeitaria underline brownie cake. Mas isso é normal. Érica e equipe. Beijo, gente. Beijo, Érica, meninas. Obrigado mais uma vez pela parceria, ó. É bem esse aqui. Bom, Agora né? vamos continuar. Nossa, olha, nem me fala. Isso porque eu queria o chá sem açúcar. Verdade. Ai, Mas não meu tem como Deus, resistir, eu te não. falei, né? Então agora sim, vamos falando um pouquinho mais sobre a grande conquista. E aí você encontrou, acho que o maior desafio para você lá dentro foi a hora que você precisou sair. Foi. Né? Muitas Foi. pessoas, algumas pessoas já sabem da história, o que aconteceu, outras não sabem. Então, como que foi? O que aconteceu? Você ficou 10 dias na Grande Conquista? Não. Quanto 30 dias. Dias, é. ficou mais tempo? Por isso que teve Ficou muita mês. treta. Teve muita treta. Fabi se posicionou. Fabi entregou entretenimento. O Brasil tá vendo, o Brasil viu. Ela vai falar muito sobre as tretinhas dela lá na, também, na Grande é. Conquista. Mas Antes aí- dela sair, né? Então, eu entrei já sabendo que minha mãe estava fazendo exames para diagnosticar o porquê que ela estava passando mal, com tosse, com tudo mais. E acusou algumas coisas, acusaram, né? Mas eu achei na minha cabeça que era ou úlcera ou era tumor benigno, porque a gente não sabe, eu não sou médica, eu não entendo o que é, né? E a gente também não sabia. Então a gente estava pesquisando. E eu tinha que ir para a Grande Conquista, porque eu já tinha assinado o contrato e não tinha o quê? O contrato você assina 3 meses antes. Não é assim na semana que entra. Ah, então quando você recebeu o convite, aliás, você assinou o contrato. Depois que você assinou o contrato, O que aconteceu aí você já esse turbilhão de foi coisas. tudo de uma vez. Antes de você entrar na casa para participar Eu do fiquei reality. um mês correndo atrás de médico, em hospital, em tudo mais, um mês antes do programa, pra levar minha mãe pra fazer tudo que ela tinha pra fazer, pra eu acelerar esse processo, pra descobrir logo e tratar. A minha ideia era essa, mas não deu tempo. Alguns exames demoram. Sim. Era pelo SUS. Pelo SUS que você tem que tratar É, o câncer, né? A gente não sabia o que era o câncer, mas é pelo SUS que eles vão encaminhando. Porque se você vai pra... Eu ainda falei, dá pra pagar pra fazer o exame? Eu pago? Não, se você fizer o exame pago, você vai ter que fazer tudo pago. Então, não dá. como é que vai... Eu falei, aí a médica até falou, se ela precisar de uma coisa mais específica, como é que você vai pagar? Custa 100 mil reais cada Nossa, coisa. é muito caro. Você quer um pouco de água? Não, tem aqui com o meu chá sem açúcar. Aí, enfim, fez tudo que dava pra fazer no tempo que eu fiquei aqui fora. Eu entrei, eu falei, Henrico, eu tô entrando. O que acusar, se for uma coisa grave, eu quero. Se minha mãe tiver alguma coisa grave, eu quero saber e eu quero sair. Eu quero saber, me avisa. Dito e feito. Um mês depois, acusou que ela estava com tumor em fase terminal no pulmão. Minha mãe nunca fumou. Aí a psicóloga me chamou, falou, Fabi, o Henrico nos procurou, sua mãe tá com tumor, tá com câncer. Aí ela me falou, mas a decisão cabe a você. Ela está bem, mas você decide se você vai continuar. A gente não queria que você saísse, é claro. Eles tiveram todo um cuidado pra te chamarem e te darem a notícia. A psicóloga te chamou com o maior cuidado, a direção teve esse cuidado com você. Tiveram. Porque na minha cabeça ela estava com uma tosse alérgica ou uma úlcera, ou sei lá, eu não entendo de tumores, não sei o que é um tumor ou o que é um câncer, a gente sabe o que é, mas a palavra tumor a gente não entende, né? Embora assuste, A gente, sei lá, a gente acha que um tumor no pulmão pode ter cura. E um câncer no pulmão dificilmente tem cura, porque veio com metástase do pulmão. Como que você vai tratar o câncer do pulmão? Não tem tratamento. A quimioterapia, ela não... Como já veio daqui e ela ia se espalhar pelo corpo, não ia dar jeito. Ela já estava um pontinho no cérebro, só não estava no intestino. O resto do corpo da minha mãe, todo estava com pontinho de câncer. Então, aquilo foi assustador, foi uma loucura. Mas a produção, ela teve um cuidado, me chamou, falou, Fabi, a decisão é só sua. Não gostaríamos de te perder, não. Você era fundamental no programa, foram essas palavras que o diretor usou. Você era fundamental aqui no programa. Mas eu entendo, é sua mãe e eu faria o mesmo. Eu falei, eu quero sair.
Eu quero ir embora. Não tinha nem como titubear naquele momento, né? Eu tava de Diante pijama daquela- quando me chamaram. Eu ia cozinhar leite condensado para comer doce de leite. Eles me chamaram daquele jeito e daquele jeito eu cheguei na minha casa. 1 hora depois eu estava na minha casa. Foi todo um cuidado, assim, foram muito cautelosos na forma de falar comigo. Isso é importante, né, Ari? Porque Não, né, de uma eu não situação tenho o que dessa- falar da Record. A parte, o Henrico conhece, a produção é fantástica. Não sei não sei a Globo, mas a Record é fantástica. Eles têm todo um cuidado com cada participante, com a saúde, com o psicológico, com tudo. E a gente sabe que é importante justamente porque o psicológico ali, ele entra num estado, né? Que a pessoa, imagina... Não, eu sabe, já você- estava com o psicológico nas Aí você- alturas. Aí você tá acostumado com uma vida aqui fora, um padrão de vida, um estilo de vida, né? Não digo financeiramente, mas eu digo o seu jeito de viver, sua personalidade, a sua família. Aí você chega dentro de um reality com um bando de gente maluca. Um gosta do rosa, o outro do azul, o outro do branco. E aí como é que você convive? O psicológico fica mais abalado ainda, né, Sim, Fabi? sim, sim. Imagina. Mas é assim, eu tiro isso de letra, sabe, Wagninho? Eu tiro de letra a convivência. Isso é bom. Eu só me incomoda quando as pessoas querem ficar fazendo muita comida diferente, assim, muita comida, muita coisa jogando fora, muita comida diferente. Ah, eu não como isso, eu não como aquilo, eu não como aquilo. Isso incomoda um pouquinho, mas você tá num reality, você não pode ficar falando, né? Senão você já vira, Né? você já Você vira já- alvo. já Tá meio na que um chuva alvo. pra se molhar, né? Ô, Ari, mas imagina, chega uma mulher dessa, lá toda empoderada, a pessoa já começa a meio que incomodar. Meu Deus, essa aí vai dar trabalho, né? Esse é o nosso alvo. Aí começa aquele... Algumas pessoas veem dessa forma, como alvo, e outras têm medo de votar. Tem esse Você lado. sabe que na Grande Conquista foi... dificilmente eu iria para uma zona Uma de risco. zona de risco. Zona Aí, de ó. risco, Valeu, é. Henrico. Dificilmente eu iria para uma zona de risco. Vocês viam que não votavam em mim? Não por medo. Eu me dava bem com todo mundo. Então, eu acredito que eu ia render muito ali ainda. Muito. Com certeza. Mas não era o Não era momento, pra ser. não era pra ser. Eu tinha É, que a família sair. sempre em primeiro lugar. E aí, 1 mês depois que eu saí, minha mãe foi embora. Então, Ela tava não iria esperando você. Eu não iria... Não fala isso que eu choro. Ai, meu Deus. É. Tem água aí pra você? Tem, né? Eu não iria me perdoar se eu não tivesse saído. Eu passei os últimos momentos cuidando e aí acabou. É difícil. A gente sabe que é um Eu não momento consigo, realmente... Tá lá no carro. Não, a gente sabe que é um momento Ainda muito é delicado, Tem muito né? delicado. um guardanapo aí, Dami? Eu tô assim, a gente aguenta quando é mãe, porque a gente tem filho. Sim. Quando tem filho, você tem que... Você valoriza ainda mais Você a tem mãe. que sim, mas quando você tem filho que você que cuida, Você tem que ser o forte. seu luto tem que ser rápido. Porque os seus filhos, seu marido precisam de você. Você vai viver o tempo todo chorando? Não dá. Não dá. Minha filha tem 21, meu filho tem 15. Meu marido, ele requer muito a minha atenção. Então, graças assim, a Deus e a ele, eu falo, porque ele enche tanto meu saco que eu não lembro. Vocês são muito parceiros, né? Eu já vi. Já percebi. Então, ele faz a minha cabeça ficar pensando em outras coisas, sabe? Ele vê que eu tô triste, ele já começa a falar uma coisa que não tem nada a ver, aleatória. Eu sei que ele tá falando aquilo pra desfocar. Porque ele quer que você fique bem. Ele também passou por isso. Ele perdeu a mãe dele também no Covid. Então, eu fazia a mesma coisa. Ele falava da mãe dele, eu falava, nossa, mas você viu o papagaio voando? Então, tipo, a gente muda, tenta tirar o pensamento, porque não adianta. A gente chora, né? Sim. Porque sente, porque não tem jeito. Mas tem que encontrar forças para seguir em frente, Sim. no caso dos filhos Por causa dos também, filhos, a da família. Então, é assim, foi muito duro. Foi muito duro. Foi um golpe que eu nunca imaginaria que eu ia perder minha mãe com 66 anos. Nossa, super nova. Super nova. E saudável, forte. Ô, Fabi, e eu vi que nas suas redes sociais que você fez um vídeo explicando sobre isso. Sim. Que na época que você desistiu, você foi muito julgada, muito apontada. Muita gente achou que você desistiu. Ninguém sabia o real motivo, né? Eu tinha você que foi fazer o vídeo. até se explicar. Mas a produção não Você- chegou a falar no Depois que eu reality? fiz o vídeo. Ah, só depois? Ela explicou depois, quando passa o programa. Mas no aí quando dia você se seguinte. ausentou, qual foi a explicação? Ou não explicaram Não simplesmente? falam. Nem para os outros Não, aí eles falaram. participantes? A Fabi se ausentou. Tem lá num vídeo lá. Foi resolver escreveram. problemas particulares, alguma coisa assim? Todo mundo sabia que minha mãe estava doente. Eu falei para todo mundo que eu estava meio quieta assim por causa da minha mãe. Aí a produção escreveu na televisão assim do programa lá na sala para eles. A Fabi desistiu do programa por causa de saúde, um problema
Pessoal, familiar, de talvez? saúde da família. Certo. Aí Mas todo mundo já sacou na hora, é a mãe dela. eu comentei a mãe isso porque muita gente fala, o povo fala mesmo, as pessoas, né, gostam de falar, nem sabe, nem vai apurar a notícia, enfim. Quando, logo que saiu essas notícias, você se sentiu vítima de fake news? Eu passei por fake news. Porque quando eu desisti do programa, minha mãe viu aquela coisa na internet, toda aquela loucura que aconteceu, a Fabi desistiu porque a mãe dela faleceu. Meu Deus do céu. E minha mãe leu isso. E eu não ia avisar minha mãe que eu tinha saído, porque eu cheguei de madrugada em casa. 1h e pouco, eu falei... Aí o Henrique falou, vamos avisar ela amanhã, pra não acordar ela agora. Porque ela já não estava dormindo Coerência. por causa da doença. Quando foi 2h e pouco, 3 horas da manhã, ela me ligou e falou, Fá, eu tô viva. Eu tô viva. Aí eu falei, é difícil. Nossa, Imagina. tentando poupar Aí eu ela. falei, mãe, eu sei, mãezinha, eu sei. Eu só tô em casa. Eu tinha trazido ela pra morar do lado da minha casa. Eu só saí porque eu quero ficar com você, eu quero cuidar de você. Ela ficou desesperada, porque ela leu uma notícia de que a mãe da Fabi Monarca tinha Nossa, morrido. gente, tem muitas pessoas Foi que são terrível, malvadas, foi né? muito. Isso aí eu achei um absurdo. Depois disso, que Porque eu falei... tá mexendo muito com a intimidade, com o sentimento. Imagina o que a sua mãe não sentiu naquele momento. Então, depois disso, desse susto que deram nela, e que eu achei um absurdo que fizeram, eu falei, vou ter que gravar um vídeo. Eu tenho que explicar o motivo e as pessoas têm que saber por mim o que está acontecendo. Porque senão é milhões de gente ligando, jornalista tentando. Vocês sabem como é reality show. É uma loucura. E aí eu falei, eu vou falar. Aí no que eu falei, Você esclareceu tudo ali, né? E acabou o assunto ali. E aí todo mundo já falou, em vez de não ficaram mais contra, não, você fez o certo. Aí todo Mas já mundo... foi Deixaram de contrário, apontar, todo né, mundo Ari? Lógico, Eu tive óbvio, mais né? de Todo 2 milhões de mundo te visualizações apoiou no na meu sua Insta decisão. Esse dia, essa noite, 2 milhões de visualizações, não é pouco. E das pessoas falando, realmente, você fez o certo. E realmente eu Sim. fiz o certo. Independente do que as pessoas achem ou não, eu fiz o certo. Eu passei os últimos momentos do lado da minha mãe. Amém. E faria novamente, Com desistiria, certeza. até se fosse Fazenda, Big Brother, desistiria reality, em qualquer não lugar tem- para ficar do lado da minha mãe. Mãe é única. É única, é única. Mãe e filho são únicos na nossa vida. E Tem foi que isso. valorizar. Com certeza, Deus me livre. Mas antes de você sair, Ai, você os babados. entregou, Ari Guzmão. Ai, meu O Deus. Brasil tá vendo e o Brasil Tá viu, vendo? Fabi. Eu vou comendo aqui, ó. Eu quero que você responda pra gente o seguinte. Sua primeira briga dentro da Grande Conquista. Com quem foi e por quê? Briga? Treta ou desentendimento, vai, digamos assim. Não, eu discuti com a Nath, mas não foi briga, mas nós discutimos, tem no vídeo. Obrigada. Eu discuti com o Tálamo, numa dinâmica lá, e eu briguei com o Thiago. Foi isso. E mais ninguém. Tá bom pra um mês? Tá bom, Pra 30 dias? Acho que foi só isso, só. Foi só isso. Ah, Tinham mais Mas qual alvos que lá, mas você foi achou só que foi a isso. mais intensa? Do Thiago. A do Thiago. Foi muito intensa. É. Foi. E engraçado que Se você não assim, a gente tivesse olhando- saído, você ia ficar até o final com o Thiago, você acha? Eu acho, tenho certeza. E ele é tão calminho, né, Ari? A gente olhando assim de fora. Mas dentro de um reality, todo mundo valendo um prêmio muda. milionário. Ele não é calmo, você não viu a fazenda dele? Tô brincando, eu fui irônico. Ele foi na Grande Conquista, mas ele não é calmo, não. Vê a fazenda que ele participou. Pois é. Chegou o momento de mais uma parceria aqui do nosso podcast O Brasil Tá Vendo. E é claro, Fabi, você gosta de lingerie, não gosta? Amo. Ai, vou ganhar lingerie também. Olha só. Ó, Quem fica a sabe, dica, né, Ari? Fica a Ai, eu dica. É nova parceria aqui com a gente, viu? Imperador das Lingeries. Lá você encontra tudo que você precisa. Sutiã, calcinha, cueca, meia, tem aquele pijama, tem aquela lingerie mais sofisticada. Olha, tem uma dica especial que a Dani vai falar agora. Fala, Dani. Oi, Ari! Oi, Vagninho! Hoje nós estamos aqui no Imperador Lingerie. Olha só que chique, Ari! O Brasil tá vendo, eu tô aqui mais uma vez para vocês aqui no Brás, galera. Trazendo aqui variedade. Tô com o Valdinei aqui, ele vai contar pra gente a partir de que valor é as peças dele e qual é a forma de trabalho dele, a forma de entrega, se é atacado e varejo. Conta pra gente aí, Valdinei. A gente trabalha com sutiã com bojo a partir de R$15, conjunto de R$20 que vai até o 46, tamanho plus size que vai do 48 até os Pode 52. mostrar lá. Calcinha nós temos também, e sem costura 3 por 25,
3 por 20, calcinha infantil, cueca, meia. Vem aqui, amigão, olha Muita só, peruca, aqui assim. é realmente o imperador do lingerie, aqui é uma variedade incrível. Mulher, você que procura lingerie, calcinha, sutiã, conjunto, uma variedade aqui, tem infantil também, Valdinei? Tem topzinho infantil, Infantil conjunto, também. calcinha infantil também tem. Maravilha, e é isso, o Brasil tá vendo que nós estamos aqui, Imperador Lingerie, pra vocês. Beijo, Ari, beijo, Vagninho, e o Brasil tá vendo. Arrasou, né, Sempre com Wagninho? dicas muito valiosas, a Dani, né, Ari? Arrasou, gostei dessa Ó. nova parceria, então já segue lá, tá? @Imperador das Lingeries, nova parceria aqui do nosso podcast O Brasil Tá Vendo. Tamo junto, obrigado Tamo pela junto. dica, Dani. Vai. Bom, Vamos gente, lá, então, continuando aqui, vamos falando ainda sobre as tretas, né, que o pessoal gosta de saber. Mas por que você acha que a treta com o Thiago foi Mais a intensa, mais né? intensa? Então, porque assim, já tava o dia inteiro aquela incógnita, né? Ele fazendo o joguinho, ele com o Bruno Tálamo, e com o Dani conversando e falando que fizeram tal coisa, que foram falsos, que não sei o quê, o dia inteiro. Mas aí eu perguntava pra ele e ele não falava, e ia deixando assim, na expectativa, na ansiedade. E eu não entendia que era comigo, porque pra mim o que aconteceu foi tão insignificante. Pra mim, de repente pra ele foi bem significativo, mas pra mim foi insignificante. Coisas que qualquer pessoa faz aqui fora, o que aconteceu, conversa entre amigas. E aquele joguinho de, ai, vamos fazer suspense, vamos... Ai, eu odeio isso. Fala logo o que tá acontecendo, não fica com essa palhaçada. Tá com algum problema comigo, resolve. Ficou o dia inteiro, então aquilo foi me sobrecarregando, foi me deixando pilhada. Aí tanto que eu não aguentei e fui lá falar com ele. Eu falei, o que tá acontecendo? Não sei o quê. Aí, não, foi isso? vocês já se conheciam daqui de fora, não? A gente fez toda a pré, Certo. a gente ficou alguns dias juntos, porque a gente gravava, né? Certo. As externas. E aí eu não lembro como é que foi. Fui eu que fui falar ou passaram na TV? Eu não lembro, gente. Também não lembro. Como é que Fabi, foi, foi Henrico? tanta coisa. Ah, nem o Henrico lembra lá. ó. Mas enfim. Eu acho Fabi. que eu fui lá perguntar Falar. e aí... Ah, não. Aí, não sei. Só Quer sei saber? que eu Não falei, leva o desaforo pra casa, não vamos resolver leva, isso eu fui logo. lá e exatamente, foi isso. Eu Quando falei, você percebeu aí eu que fiquei não- pé da vida porque ele falou que ia me indicar. Aí eu falei, você vai me indicar por causa disso? Isso não é ser amigo. Porque se você vai me indicar falando que eu fui falsa com você, se você é meu amigo, você teria vindo falar, Fabi, você falou isso, tal, não sei o quê. Não achei legal. Foi de mim? Ou. Não, beleza, eu não vou mais falar com você. Não somos mais amigos, mas eu não vou ter coragem de te indicar porque corre o risco de você sair. Eu faria isso, eu não iria indicar ele se eu tivesse decepcionada. Eu gostava do Thiago lá dentro do programa. A gente fez uma amizade. Então eu não iria indicar ele por um escorregão dele. E ele me indicou, eu fiquei pé da vida. Você ia colocar numa balança e ia Eu ia pesar. pesar, eu ia falar, meu, não, tá, falou, mas estavam conversando entre amigos. Foi o que eu falei pra ele. Não tinha importância nenhuma o que a Stephanie falou. Ela não tinha essa força pra colocar você numa zona de risco. E eu jamais eu iria votar no Thiago pra ir pra zona de risco. Isso não iria acontecer nunca. Não iria fazer isso. E na sua opinião, você acredita que aconteceu no reality, ficou no reality? Sim, claro. Ele me procurou logo que ele saiu do reality. Que bom, aí. E aí, como foi? Eu já não queria nem saber. Né? Não vou seguir. Estavam seguindo ele lá, porque o pessoal fica cuidando das redes. Não sei se foi eu que segui ou seguiram ele. Não sei, na época que a gente ficou com contato aqui fora. Falei, não quero mais seguir, não quero mais amizade, vai se lascar. Essa Mas entrega, depois né, Ari? passou. Eu já não, passou porque ele me procurou. Ele mandou direct. A primeira vez, ele mandou direct, você está brava comigo? Eu falei, não, Passou. caramba. Me tirou do programa. Não, mas aí eu deixei de seguir, porque eu tava ainda brava. Não queria seguir, nada a ver ficar seguindo também. Aí, beleza. Aí ele procurou de novo. Não, Fabi, eu queria que você falasse a verdade. Você tá chateada comigo pelo que aconteceu? Você tem raiva de mim?
Porque ele é meio crianção, né? O Thiago, ele tem umas falas meio infantilizadas. Aí eu falei, não, Thiago, não tenho raiva de você. Passou, fiquei chateada, né? Ele na ficou época. preocupado. Ficou, eu achei bonito isso. Sim. Sinal que nada, ele me indicou. Eu sei que ele gostava de mim, mas me indicou. Então, isso é imperdoável, não vou perdoar isso dele. Claro, mas não tem nada a ver com... Vou ficar com raiva do cara? Sim. De repente Foi é o jogo. Ó, falamos até jogo. É, Ari. Não sei se era o jogo. Eu acho que ele foi influenciado. Pode Pelo ser. Pode Thiago, ser pelo também. Bruno Tálamo. Porque o Bruno Tálamo, que é aquela pessoa que eu não que eu te falei no começo, é ele. No começo a gente tinha comentado com ela que ela, né, tinha tido um problema com uma pessoa Sim, e a gente perguntou se a sim. pessoa tinha tido. Já tinha passado por aqui. Ela não tinha dado o nome ainda. Já passou, não passou? Vocês Passou. fizeram? Passou. O Bruno foi o seguinte, eu sei que eu acho que ele ficou com raiva de mim, porque no começo teve uma dinâmica que eu indiquei ele, que eu queria, que eu fiquei com... Ah, por causa do negócio do banheiro, que pegou não sei o que de absorvente, que tal, ele expôs pra todo mundo, em vez de ele chegar pra pessoa e falar, ou não falar, ir lá e tirar e pôr. Desagradável, né? Foi desagradável, eu achei. E ele nem sabia quem era. Se era eu, se eram outras mulheres, outra pessoa, e foi expôs. Acho que isso expõe mulher. Eu acho feio. Então, se ele viu uma coisa fora do cotidiano dele, não sei se ele tem mulher, tinha, até estranho ele achar que isso é fora do cotidiano dele, mas enfim, ele deveria não guardar para ele, não expor. Essa é a minha opinião, mas cada um tem a sua. E aí eu falei dele nessa dinâmica, eu acho que ele ficou... Incomodado. Não, ele ficou pé da vida no dia. Eu tentei pegar leve. É, porque acho que ele percebeu que ele foi sem noção Ele nesse ficou, ele comentário. pediu desculpa. Eu falei, beleza, mas ele ficou pé da vida nessa dinâmica. A gente até discutiu na dinâmica. Aí ele, eu nem lembro mais. Eu falei, não lembro porque você que causou, porque com quem você causa, a pessoa não esquece. Esquece quem bate, né? Quem apanha não esquece. Enfim, passou isso, acho que ele ficou com raiva de mim. Então ele foi no Thiago e ele pilhava o Thiago. Ele falava, que isso? Meu marido me contou depois. Ele falava assim por trás de mim: isso é imperdoável, Thiago. Imagina, traíra. Traição é uma traição. Nossa, como se eu tivesse sido casada com o Thiago e tivesse traído ele, né? Tava me sentindo assim. Mas ele falava isso Falava. de qual situação? Pra eu assim? me, pra me Tinha alguma indicar pra situação zona... em específico? Não, que porque você... o Thiago tava questionando se realmente me indicava. Ah, tá. E ele... E ele falava que você era traíra que porque eu era ele traíra, tava porque com... eu tinha falado mal do Thiago pra Stephanie e pra Ana. Eu não falei mal do Thiago. Foi uma conversa entre eu, a Ana, a Paula, a Paquita, que é minha amigona hoje, a Ana, a Stephanie, nós três conversando, e a Stephanie cogitou colocar o Eric com o Thiago no paredão, na zona. E eu, em nenhum momento, falei, não, vamos fazer isso, porque o Thiago é meu melhor amigo de infância. Então, esse foi meu erro. Aí eu falei, só que eu queria tirar o Eric. Pra mim era uma boa ideia, por quê? Porque eu achava o Thiago forte. O Thiago tiraria o Eric. E no começo eu queria tirar o Eric, porque ele ficava dando em cima lá do Ricardo, e o Ricardo ficava mal, e isso me incomodava. Eu via como um assédio, e não é legal, mesmo sendo homens, né? Então eu achava, isso me incomodava no Eric, de ele ficar com essas gracinhas com o Ricardo, e o Ricardo tava se sentindo acuado e não tinha boca para falar. Então a minha ideia era tirar o Eric realmente na primeira. E o Thiago tiraria o Eric. Só que foi mal visto isso. Foi como se eu estivesse traindo um aliado. Na verdade, foi mal interpretado, né? Foi. Eu nunca iria indicar o Thiago. Aí sim eu ia falar, nossa, eu tô atestando, né? Eu tô dando meu atestado de burrice, porque eu sou aliada dele. A gente era um grupo. Eu vou colocar o Thiago. Eu nunca faria isso. Eu também sabia que não tinha força para colocar o Thiago, que ninguém mais iria. Apesar que o Thiago começou a brigar com um monte de gente indicava ele. Mas eu não, eu era aliada, mas não foi... eu fui mal interpretada. Eu não falei mal dele. Eu não Era uma queria estratégia apoio, era uma que você estava querendo tirar outra pessoa. Para tirar outra pessoa. Só que era um aliado que eu estava tentando colocar na Berlinda. Eu entendo que ele ficou chateado. Mas eu não concordo de ele me colocar direto na zona. Que ele tinha poder para me colocar direto. Isso... acaba com o meu jogo, acaba com... Eu poderia... Se eu tivesse ido,
Ele me colocou, realmente. Só que eu fiz uma prova. E na prova eu ganhei. Se eu não tivesse ganhado a prova, eu tava na rua. De repente você teria sido eliminada. Teria sido eliminada e com rejeição. Ainda teria saído aqui como uma traíra, sabe? Não é legal. O Thiago sabe como é que é sair com rejeição de algum lugar, de algum reality. Ele sabe não porque ele teve rejeição, mas porque ele assiste, ele entende de reality também. Então, eu merecia tudo isso? Caramba! Teve um pouquinho de pilha do Bruno, então. Teve, muita. O Bruno ficou pilhando ele o tempo todo, né? O Bruno tentava, o Thiago queria até conversar com ela, mas o Bruno falava, pra quê? Olha isso. Olha. Você entendeu? Então, o Thiago, ele foi influenciado, eu acho. Se tivesse pessoas do lado dele que fossem minhas amigas, que gostassem de mim, falariam, conversa com ela. Vocês são amigos, conversa, se entendam. Né? Entendam o ponto de vista da Fabi. Não, mas na cabeça dele, do Bruno, eu tinha que ir pra... Aí, beleza. Aconteceu tudo isso. Saí do programa, teve mas ganhei a prova. Ganhou a prova. Imagina quando você ganhou, como eles ficaram, hein? Não, a cara do Thiago quando eu entrei ficou impagável. Aí eu falei palavrão quando eu entrei, escapou. Mas a cara do Thiago quando eu entrei, impagável. Eu amei. Mas enfim. E do Bruno. Eu não olhei pra cara do Bruno, eu quis olhar pra cara do Thiago, porque ele que me indicou. E você eu não me sabia que ele ia ligava ficar um pouco mais sentida. Acho que por isso que depois ele fez questão de te procurar tanto. Mas a gente pós-reality, voltou a falar né? no programa. Durante o programa? Durante o programa, ele veio falar comigo. Ele todas as vezes, eu não posso falar mal disso, todas as vezes ele tentou falar. Ele tentou falar depois que eu voltei da zona. Não logo no mesmo dia, mas depois ele tentou, falou, nada a ver, nada a ver de conversar. Não, porque eu queria voltar a falar com ele, que não tinha... Quando você briga num reality... com uma pessoa, fica um clima tão pesado entre você e a pessoa. Você passa pela pessoa, e não tem nem como cara. fugir, né? Não Porque você tá tinha. ali naquele confinamento, você vai cruzar a pessoa toda hora. Não tinha, ele me irritava toda hora. Teve uma hora que ele foi colocar eu tava fazendo café usando a mesma tomada que a gente usava pra torradeira. Eu fazendo o café, aí eu deixei o café e tava lavando a louça do lado. Ele vai e tira o café e põe a torradeira dele. Eu fiquei quieta. Aí não sei o que ele falou que eu já queria xingar. Eu falei, você é folgado, ô filhinho de papai. Eu tô fazendo meu café, você vai e tira. Você é um folgado, caralho. Você tá pensando o quê? Tem os vídeos lá, a gente briga. Então tudo era motivo pra gente ficar se estranhando. Só que o Thiago não gosta de ficar brigando. Dá pra perceber, ele não gosta de brigar. Com mulher, pelo menos, né? Porque com homem ele brigava na fazenda. Então, ele sempre tentava contornar situações. Nessa, ele me xingou. Vai, sua mal educada. Ali não teve jeito, né? Teve. Mas depois ele ficava tentando. Aí, na festa que eu bebi, que aí eu falei, vou fazer as pazes, então, com o Thiago, né? Aí, fizemos as pazes acho que foi nesse dia da festa. Que bom. Mas o Bruno... não é que eu não quero mais falar com ele, mas eu tenho um pouquinho de... Não, mágoa também não, mas eu tenho um pouquinho de rancinho dele. Porque ele é falso. Eu saí do programa, eu fui numa outra rádio. E quando eu entrei na rádio, eu dei de cara com o Bruno. Gravando para um outro canal, sei lá, um outro programa no dia. No que eu entrei e dei de cara pro Bruno, ele falou assim... ela não quer mais falar comigo, o que eu fiz? Eu queria ter entrado pela porta de vidro e falado, você é muito cara de pau, né? Como que eu não quero falar com você? O que você fez, cara, seu falso? Eu não fiz nada pra você. Fez sim. Mas só que eu não tive essa oportunidade ainda. Mas se eu tiver, eu vou falar. Deus não permitiu que isso acontecesse. Mas ele já sabe. Ele já vai saber aqui através do podcast, né? Então... Não, e aí ele ficava lá também. Ele fez o Thiago me indicar. Só que como ele sabia que o Thiago ia me indicar, ele foi no quarto tentar puxar assunto comigo, ficar bonzinho pra eu não... Porque quando alguém volta da prova, indica alguém pra ir no lugar. Ele já veio fazer todo o caminho dele. E o medo? Eu até acreditei. Ele, posso mostrar a foto da minha esposa pra você? Eu pode. Eu pensando comigo, nossa, que bonzinho. Mas não me liguei que era porque ele tava com medo que eu indicasse ele. Tinha um interessezinho ali, né? Indicado ele. Olha! Ô, Fabi, mas... Mas até então você não tinha percebido que a indicação do Thiago foi por influência dele? Não sabia, né? Não, era isso. Não Meu sabia. marido ficava louco em casa. Só soube depois que saiu. Fabi, precisamos falar de BBB.
A gente sabe que você tem muita Tá coisa pra bombando, entregar, a gente sabe que você é uma pessoa que tem muita história, por isso que a gente já até convida pra voltar Exatamente, outro dia, com tá? certeza. Mas nós precisamos falar do BBB que tá no ar, em meio a muitas polêmicas. Muitas né, Ari polêmicas, Guzmão? muitos vilões que estão se revelando. Muitas pessoas que estão surpreendendo. Lado positivo, outras lado Sim. negativo, outras neutras, porque, né? De repente aquela pessoa que a gente esperava que ia entregar Não quer se muito. envolver muito, tá ficando mais caladinha. Fala, minha amiga, o que você acha dessa edição do Big Brother Brasil? Eu assisto, que eu amo reality, como eu já falei. Eu achei que no começo deixou a desejar o elenco. Embora tenha a Vanessa Camargo, mas que pra mim também não surpreende muito. A Yasmin eu já imaginava que fosse entrar. Gente, eu tô falando das famosas que eu conheço, porque eu não conheço a maioria ali que fala que é famoso. Essa Vanessa Lopes. nunca vi na minha vida. Não sei se não é da minha geração, não é, porque a menina é novinha, mas nem minha filha. Eu falei, filha, você conhece? Ela falou, não. Então, assim, não sei quem são esses milhões de pessoas que seguem ela. Tem mais de 20 milhões, né? MC Bin Laden também tá lá, que já é era o Bin conhecido. Laden, sim. Rodriguinho. Rodrigo é meu amigo. Rodriguinho. é. Olha. Rodriguinho, você acha fale que ele tá sobre sendo isso. vilão ou um personagem dentro do BBB? Eu vou falar a verdade. Rodrigo, ele é meu amigo há mais de 20 anos. Eu sei muito do Rodrigo, muito. Mais do que vocês imaginam. O filho dele morou comigo. Uau. O Gabi. A Sabrina, que é a mãe dele. E o Gabriel. Tenho fotos, tudo. Se falar que é mentira, eu mostro com fotos. E eu sei da história do Rodrigo, ó, desde o começo dos Travessos, que foi quando eu conheci o Rodrigo, a Sabrina, Gabriel e todo mundo, os Travessos. E o Rodrigo não é um personagem. Ele é daquele jeito que ele tá no Big Brother. Daquele jeito Ele mesmo? Ele é. Mas o pessoal não Eu tá gosto do enxergando Rodrigo. muito bem, né? Porque ele vai e fala umas coisas, Então, né? eu gosto do Rodrigo. Eu até levei meu marido na casa dele para eles se conheceram, tal, há pouco tempo atrás, faz o quê? Uns 2 anos, né? A gente foi lá na casa dele. Só que o Rodrigo, ele tem esse defeito. Ele é um cara muito engraçado. Ele gosta de contar piada, ele é engraçado. Mas ele é fofoqueiro. Deu pra perceber. Ele é muito Tá fofoqueiro. todo mundo percebendo. O Rodrigo é muito. Eu falava isso pra ele, falava, meu Deus, você é fofoqueiro assim num grau. E falso. Ele é. E as pessoas vão se surpreender muito ainda com ele. E ele tem o rei na barriga. Ele não tem essa humildade de não falar as coisas que ele tem. Ele comentou até do show da Ludmilla. Eu você viu? vi ontem, Poxa mas o vida. Rodrigo, ele é exatamente aquilo. Mas tudo que ele vai fazer, ele faz algum comentário alfinetando, né? Não sei como que é o nome do rapaz que estava cortando o cabelo dele. Que falou, você tá tendo privilégio Ninguém de cortar meu presta. Não, mas cabelo. ninguém é bom para o suficiente à altura dele. Ele sempre tá Mas alfinetando. ele sempre foi assim desde novo. É mesmo? Há 20 anos atrás ele vivia na minha casa. Eu dava R$10 para ele colocar de gasolina no Palio que ele tinha. E mesmo assim, ele ainda achava que ele era o... Ele estava começando, né? Então ele não tinha dinheiro, mas ele já tinha o rei na barriga. Ele já é Já da personalidade dele desde já. sempre, então. Mas fofoqueiro, ele é muito fofoqueiro e muito falso. E ele inventa umas histórias da cabeça dele que eu não entendo. Ele inventa e na cabeça dele é aquilo e ele é o Rodriguinho e é isso. E ele acredita em tudo aquilo que ele fala. Exatamente. E você pode falar com propriedade, porque Posso? você conhece Não, ele. ele vivia na minha casa. A Sabrina morou comigo. Eu sei, vocês não sabem de nada. É que tem coisas que o Brasil vai ver, Ari, não essas é, coisas? que tem coisas que eu não posso falar, senão eu sou processada. Mas eu tô evitando o processo, porque tudo querem me processar. Não tenho dinheiro, não, gente. Mas hoje em dia, hoje em dia é assim, A né, minha galera? boca é tão grande que as pessoas querem ficar me processando. Eu tenho que segurar a língua. Parece que tá na moda, né, esse lance de Mas o processar, Rodrigo é né? terrível. O Vai Rodrigo entender. é terrível. Bom, enfim, ali ele tá Então tendo uma ele ainda oportunidade, vai entregar né, Ari? muito ainda. Ele no tá Big tendo uma Brother. oportunidade ele vai aqui. entregar. Não, ele não tem como Muita ter, não fofoca. tem como ele ter essa oportunidade. Wagninho, ele vai queimar a carreira dele. Você acha que esse é o destino dele mesmo dentro do Big Brother? É, porque ele é daquele jeito, ele não vai conseguir ser uma outra pessoa. Você acha que em nenhum momento Eu ele acho- vai falei pro cair meu uma marido, ficha pior dele assim, pô, falei- tô pegando pesado. Falei pro Henrico, a pior besteira que o Rodrigo fez foi entrar no Big Brother, porque ele vai ser ele.
Ei, Rodriguinho, sorria que eu estou te filmando. Te queimando. Não, Gente, olha. Não, mas, gente, ele falar do corpo da Yasmin Brunet. Gente, não, ali ele tava viajando. Rodrigo né? do Pelo céu. amor de Deus, Rodrigo é o Rodriguinho. tamanho da sua barriga, filho. Nossa, não, todo mundo falando isso. Quem é ele pra falar do corpo da Yasmin Brunet? A menina Linda. Uma deusa. Uma né? deusa. Nossa, ela maravilhosa. Falei, meu Então, marido. poxa, aí também é muito feio ficar Eu não sabia julgando que ela também. tinha Independente 35 se é- anos. Eu também não. Eu achei que ela tivesse 23, Eu também. Gente, ela tem Não, e outra, eu acho que não dá o direito a ficar julgando, independente se é Mesmo magra, se se ele é fosse gorda, lindo. se é baixa, se é alta. Mesmo se ele não fosse dá o maravilhoso, direito, mas porque ele é todas as assim. mulheres, homens, são cada um no seu corpo, é bonito, Mas são ninguém- mas lindos, vou te tem que se falar. amar, ainda mais agora num momento que tá todo mundo vivenciando depressão, ansiedade, que qualquer... A internet, infelizmente, ela vem para ajudar em muitos fatores, mas também vem para alimentar ainda mais quem sofre de depressão. Mas colocaram causa desse dentro de pré-julgamento. Mas tem lá, né, colocaram, tem lá dentro um cara, eu falo moleque porque eu conheci ele moleque. Pra mim ele é moleque. Tem um cara lá dentro que ele vai fazer isso. O Rodrigo, ele vai falar mal de todo mundo. Ele vai falar mal de todo mundo, ele é assim, é dele, fofoqueiro. Ele é dele. Aguardemos, né, Brasil? Vocês vão, Brasil, se ele continuar viu? lá, vocês se preparem. Eita, Vão falar, eu não nós. acredito que esse cara tá falando isso. Não, ele falar que o Rodrigo ganha, ele falou que ganha 3 milhões no mês, né? Vocês acham que ele ganha? Será? Você tá fazendo tanto sucesso. Quem tá ganhando bem é o Ia tá Gabriel. lá, né? Também O Gabriel Big tá Brother, ganhando pra bem. quê? Acho que o Gabriel tá, né? O Gabriel tá ganhando bem, o filho dele. Gente, o Gabriel, eu vi nascer, ele me chamava de Bia, pequenininho assim, ó, ia atrás da minha cama, porque ele morava comigo. Que coisa, né, gente? legal. Eu tô velha. Ah, tá nada, Não, Fabi. experiente, Para, velha, é. jamais. Mas eu acho o máximo esse sucesso. O Rodrigo tá lá agora e o Gabriel também aparecer. Eu sei tudo que eles passaram por ausência do Rodrigo. Eu sei bom que tudo dá uma o Gabriel reverenciada passou. também, né? Sim, eu sei tudo que o Gabriel passou por ausência do Rodrigo, de não ajudar a mãe do filho, sabe? Eu acho bacana, eles venceram, a Sabrina e o Gabriel juntos. O Ari, Que legal. tem uma notícia pra te dar. Tá bom. Precisamos terminar. Ai, não Mas Eu tô ouvindo a produção passando só aqui, ó. Mas eu já sabe, gente, já. mas eu vou voltar Passa muito aqui rápido. com o meu troféu da Fazenda. Vai sim, preparem. com certeza. Você promete, Agora, Fabi? antes- Ai, Não, você vai me voltar. ajudem, né? Não, vai, com quando certeza. Eu tiver façam campanha pra mim Opa! quando eu estiver lá. Vai aparecer aqui no Opa, nosso telão, com certeza. Você vai vir aqui pra falar Bem ou vitoriosa mal, mas da falem Fazenda. A gente traz, sabe quem? O Próxima Henrico Fazenda. também, pra te representar. É, o Henrico. Faz uma vai vir live ao falar. vivo. Deixa meu marido vir aqui pra Vem, ele vem, Por Henrico, favor, no Henrico, finalzinho. né? Vai, Henrico. Não, Tá eu falei pra ele que o cara dele tá participando, aguardado. né? Pra vocês Entra verem aqui, como ó. meu marido é lindo, mas é Olha meu, aí, tá? Minha mãe, ela. Ah, que Vai nada. achar ela. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Galera, Vamos então lá. olhar pra pegar essa câmera aqui, acho que pega todo mundo, né? Tá aí o casal Power, né? Olha, o Eu Henrico. espero passar o Não, casal agora fala, Power. foi muito Não. difícil sofrer? A ausência dela no Sim, quando ela estava no reality, você sofreu É muito? muito complicado. É. Mas fica a dica, né, Ari? Colocar ele na próxima. Pois é, exatamente. Fala, Coloca Vaguinho. ele Vai na entregar, hein, próxima. gente? E vai ter uma representante de ponta que Ah, o faz, quê? tenho certeza. Eu acabo com essa internet, vira uma loucura. Verdade. Pare. Não, só uma pergunta final antes de terminar o nosso podcast, que infelizmente, né, tudo que é bom, a gente tem começo, meio e fim, a gente tem que dar uma paradinha. Mas eu queria saber... Não, vem cá, Henrico, Fica eu quero aqui, saber Henrico, de você por também. favor. Por favor, não foge não. O Henrico tá tentando fugir, É. não foge. Olha, tá muito cedo ainda pra dar um palpite de quem vocês acham que vai ganhar esse BBB? Ah, Yasmin, né? Já deram Yasmin? favoritismo É um nome pra menina forte, no né, primeiro, Yasmin? É. no primeiro dia, já deram favoritismo pra ela. Você Eu concorda, Henrico? Eu acho que sim. Eu acho. Gente, mas vocês acham que ela pode se perder ali no meio do caminho? Só se ela se perder. Se ela se perder, eu acho que não. Eu não acho que a Vanessa ganhe. A Vanessa, pra mim, tá sendo uma planta lá dentro. Eu já imaginava que ela seria. Porque ela é uma menina, eu gosto, amo as músicas da Vanessa, não tô falando mal da Vanessa Camargo, hein? Pelo amor de Deus, É. Brasil! Olha, Mas no jogo, né? os Você tá hater- falando é, o jogo. Avisa os haters, porque senão eu já tenho hater. Ah lá, o Diegão Olha que trouxe tratamento uma VIP. cadeira aí, arrasou. A Vanessa, ela Obrigada, o Diego. perfil planta de reality show é o perfil da Vanessa. Vai indo, ela vai indo assim, ó. Vai indo. Pode ser que chegue na final? Pode.
porque não vai se envolver em nenhuma treta. Isso também favorece. E ela tem um público também, né? Ela tem um público. Eu sou fã das músicas da Vanessa. Acho a voz dela incrível. Eu amo as músicas. Canto, aliás, se quiser, eu canto uma aqui. Boa. Mas, meu mundo caiu, não é? Olha aí, ó. Viu, gente? Ó, show de bola. Mas a Yasmin deram um favoritismo pra ela. Logo no começo. E o Rodrigo falar que ela não pode comer, que bolachinho. Gente, é que eu tô fazendo dieta agora. Ah, ele fica falando assim o tempo Fala que ela todo? come um pacote de bolacha. Eu também Imagina como, se ele não tô visse a nem gente aí. comendo aqui. Imagina, a hora que ele vê daqui meia hora. Quero ver esse quando bolo. ele vier aqui. A gente vai oferecer esse aqui. Não, você pra vai você, falar, você não é olha. ele vai só olhar. Isso mesmo. O dia todo implicando com ela, falando que ela come muito. Falando, Aí, não, ó. e que ela tá, quando ela Ele era... não olha pra aquele calo que ele tem? Ai, assim? Ele não, será que ele imagina um Rodrigo falar que a Yasmin Brunet tá velha. Ai, gente, pelo Que amor de quando Deus. ela era nova, ela era bonita. Meu Deus. Nossa, Até a mãe ele tá dela é fora muito da bonita, caixinha. até hoje. Eu acho que Luísa ele tá Brunet, eu acho um muito pouco bonita. fora da caixinha, né? Não, Deve ele- estar mexendo não muito. tá. Ele é assim Ele- mesmo. Falou quem conhece. Eu tô tentando contornar a situação o tempo todo, mas não dá, gente. Ele não não dá. tá fazendo tipo, é ele. Gente. Ele vai me matar quando ele sair, mas eu não tô falando mal dele, eu tô falando A que ele verdade, é. como ele é. Ah, Gente, é com muito esse, boa. ó, com esse Arrasou, timaço, viu? é com esse casal Power que a gente vai finalizar o nosso podcast de eu hoje. amei. Um episódio pra lá de especial, com Muito, muito conteúdo pra muito. você. Chama Então não mais. esquece, se inscreve aí no nosso canal, dá o like, dá um comentário, pode falar dela, não tem problema. Ela, prometo que eu vou mandar todos os comentários pra ela, ela vai responder todos. Porque responde. ela não foge, não. Ela, Não. essa aqui, ó, não leva desaforo pra casa, né, Ari? De jeito nenhum. Gratidão, viu? Obrigada. Obrigado, Obrigada gente. mais uma Obrigado. vez por Pode participar, convidar aceitar o nosso sempre. convite, Imagina. abrilhantando, né, ainda mais o nosso podcast. E aqui a nossa mesa está sempre de braços abertos. Nós, toda a equipe aqui do Podcast O Brasil está vendo. Tá muito feliz com você aqui, viu? Tô muito feliz de ter vindo também. E volte aí pra Amei. falar da Fazenda, porque você Com vai... certeza. Você Ah, não. confia. Se eu estiver lá, vocês que vão ter que me defender. A gente promete que a gente vai falar muito de você aqui. Ai, que Ô, Ari, eu bom. preciso fazer uns agradecimentos rapidinho. Ah, Desculpa tá. te interromper. Imagina. Tem uma galera que participou com a gente no ao vivo, que a gente Ah, acabou é verdade. naquela corrida depois que a gente foi ler os comentários. Sim. Então tem muita gente, ó. Lucimeire, Lu, um beijo pra você, tá bom? Obrigado por você participar, por comentar. Eu anotei aqui, peraí, Você só dar uma anotou? olhadinha, Ah, anotei. vai lá, Miguel, um beijo pra você, muito obrigado. O Edu, tá bom? Cadê quem mais aqui? Deixa eu só ver. E o Felipe, tá? As 4 pessoas que participaram com a gente, fora aqueles que a gente já falou com eles ao vivo, foi né, muito Ari? legal. E muito em breve nós vamos ter mais um episódio ao vivo também pra você interagir aqui com a gente, tá bom? Então, ó, se inscreve aí no canal do Pod Brasil Tá Vendo aqui no YouTube, Instagram e também no TikTok, Podcast O Brasil Tá Vendo. Fiquem com Deus! Vamos dar beijo, gente. Olha lá, ó. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo, até Obrigado. a próxima semana. Até quinta. Ó, gratidão.